O silêncio de um cemitério durante o dia já impõe respeito. Mas é durante a madrugada que o ambiente ganha outra dimensão. Funcionários que trabalham anos entre sepulturas costumam dizer que o verdadeiro peso do lugar não está nas lápides, mas nas histórias que ele guarda. E algumas delas desafiam explicações simples. Coveiros, zeladores e vigias noturnos raramente gostam de exposição. Muitos só falam sob anonimato, não porque queiram criar mistério, mas porque sabem que qualquer relato fora do comum pode ser recebido com descrença ou piada. Ainda assim, existem padrões curiosos que se repetem em diferentes cidades, cemitérios e culturas. Funcionários de cemitério relatam que após muitos anos de serviço, desenvolvem uma sensibilidade apurada ao ambiente. Eles conhecem cada corredor, cada jazigo, cada som típico da madrugada. Sabem diferenciar o estalo de uma árvore antiga do ruído de um portão mal fechado. Justamente por isso, quando algo foge do padrão, chama atenção. Um zelador com mais de 20 anos de profissão contou que em diversas ocasiões, ao passar por um setor específico, após um sepultamento recente, sentiu um odor forte de flores frescas, mesmo dias depois das coroas já terem sido retiradas. Ele verificava, não havia nada ali. O perfume surgia e desaparecia em poucos segundos. Para ele, não era algo constante, mas sempre acontecia após enterros marcados por grande comoção familiar. Vigias noturnos também acumulam relatos intrigantes. Muitos trabalham sozinhos, fazendo rondas periódicas entre os túmulos. Alguns afirmam ouvir passos acompanhando sua caminhada, mas ao parar, o som cessa. Câmeras de segurança, quando existem, raramente mostram algo além de sombras provocadas por árvores e iluminação irregular. Ainda assim, a sensação relatada não é de medo imediato, mas de presença. Em determinadas ocasiões, há registros de luzes que parecem se acender e apagar próximas a jazigos Riken, visitados por familiares. Técnicos geralmente atribuem isso a reflexos, umidade nos fios ou falhas elétricas. Porém, o curioso é que alguns desses eventos coincidem com datas específicas, aniversários ou datas de falecimento. Entre os casos mais comentados estão os chamados túmulos que choram. O fenômeno, do ponto de vista técnico, pode ser explicado por condensação, infiltração de água ou diferença de temperatura entre o interior do jazigo e o ambiente externo. Gotas escorrem pela pedra como se fossem lágrimas. O que chama atenção é que, em algumas situações, isso ocorre apenas em um ponto específico da lápide, enquanto as demais permanecem secas. Há registros de famílias que interpretaram esse fenômeno como um sinal. Funcionários, mais acostumados com questões estruturais, geralmente verificam rachaduras ou acúmulo de umidade. Em muitos casos encontram explicação física, em outros, não identificam infiltração visível. O fato é que, quando visitantes presenciam a cena, a repercussão emocional é intensa. Outro aspecto que aparece com frequência são sonhos relatados por familiares após o sepultamento. Psicólogos explicam que o luto intensifica a atividade onírica relacionada à pessoa falecida. O cérebro tenta elaborar a perda, reconstruindo imagens e diálogos. Contudo, há relatos específicos que intrigam. Funcionários contam que, algumas vezes, familiares retornam ao cemitério dizendo que sonharam com um ente querido, pedindo algo. Uma troca de roupa, uma oração esquecida, a retirada de um objeto colocado dentro do caixão. Em certos casos, a família solicita a abertura do túmulo por motivos legais ou religiosos, e encontra detalhes que não haviam sido mencionados publicamente. É importante manter cautela. O processo de luto pode gerar memórias reconstruídas e interpretações simbólicas. Ainda assim, o fato de pedidos semelhantes se repetirem em contextos diferentes chama a atenção de quem trabalha diariamente nesse ambiente. Um dos temas mais delicados envolve túmulos abandonados. Cemitérios públicos frequentemente possuem áreas onde sepulturas deixam de receber visitas por décadas. Com o tempo, a manutenção diminui, a vegetação cresce e a estrutura se deteriora. Quando a administração precisa intervir, seja por risco estrutural,
exumação legal ou reorganização do espaço, funcionários relatam experiências marcantes. Mexer em túmulo abandonado não é apenas um procedimento técnico. Há um peso simbólico. Muitos profissionais descrevem uma sensação de desconforto maior do que em sepulturas recentes. Psychologicamente, pode estar associado ao abandono e à ideia de esquecimento. Porém, alguns relatam incidentes curiosos, ferramentas que quebram repetidamente no mesmo local, objetos que desaparecem temporariamente e reaparecem depois, ou até mudanças abruptas no clima, como ventos repentinos em dias estáveis. Do ponto de vista racional, ferramentas podem falhar por ferrugem, solo irregular ou erro humano. Objetos deslocados podem ser fruto de distração. Ventos são fenômenos naturais. Ainda assim, quando acontecimentos se acumulam no mesmo contexto, criam uma atmosfera difícil de ignorar. Há também relatos de vigias que afirmam ouvir conversas baixas durante a madrugada, como murmúrios distantes. A investigar, não encontram ninguém. Especialistas apontam que cemitérios costumam estar próximos a vias urbanas, e o som pode viajar longas distâncias à noite. A mente, em estado de alerta, pode interpretar ruídos indefinidos, como vozes. O aspecto mais interessante é que muitos funcionários não interpretam automaticamente essas ocorrências como sobrenaturais. A maioria busca explicações práticas. Só depois de descartar causas evidentes é que admitem não saber exatamente o que ocorreu. Outro ponto recorrente é a sensação de mudança térmica localizada. Alguns trabalhadores relatam que, ao passar por determinado jazigo, sentem uma queda brusca de temperatura por poucos segundos. Cientificamente, áreas sombreadas, proximidade com mármore frio ou correntes de ar podem gerar essa percepção. Contudo, quando o fenômeno ocorre sempre no mesmo ponto, gera questionamento. É importante destacar que cemitérios concentram forte carga emocional. Pessoas visitam o local em momentos de dor, saudade e reflexão. Essa energia emocional não é mensurável cientificamente, mas influencia profundamente a percepção humana. Funcionários que convivem anos nesse ambiente relatam que aprendem a respeitar o espaço não apenas como local físico, mas como território simbólico. Curiosamente, muitos dizem que o medo diminui com o tempo. O que permanece é o respeito. Eles afirmam que situações estranhas raramente vêm acompanhadas de ameaça. São eventos sutis. Um perfume, um som, uma sensação, uma gota escorrendo onde não deveria. Em entrevistas informais, alguns vigias afirmam que as noites mais tranquilas são justamente aquelas em que há visitas recentes e flores novas. Já áreas completamente esquecidas parecem carregar atmosfera mais pesada. Psychologicamente, pode ser o contraste entre memória ativa e abandono. Quando alguém mexe em túmulo abandonado, além do procedimento técnico, há frequentemente um pequeno ritual pessoal do próprio funcionário, uma oração silenciosa, um pedido de licença, um gesto de respeito. Mesmo os que não se consideram religiosos adotam essa prática, não por superstição declarada, mas por experiência acumulada. No fim, as histórias de cemitérios raramente são sobre aparições visíveis, são sobre sensações, coincidências e fenômenos que transitam entre o explicável e o desconhecido. O tom documental exige reconhecer que há explicações plausíveis para quase todos os eventos descritos. Ainda assim, o fato de trabalhadores experientes, acostumados à rotina e à lógica prática, relatarem experiências semelhantes em locais distintos, mantém o debate aberto. Entre a ciência e o mistério, existe um espaço de silêncio, e é nele que muitos desses relatos permanecem. Não como prova de algo sobrenatural, mas como registro humano de quem vive diariamente no limite entre memória, matéria e ausência.